Eu sou a Aline, professora de Química, e essa é uma atividade desenvolvida para a disciplina de Jogos Digitais e Aprendizagem. E nessa atividade nos foi proposta o tema Vivenciando a Mudança, no qual a gente deveria estar trabalhando com alguma turma de modo gamificado e avaliar quais foram esses processos de aprendizagem, os princípios de aprendizagem envolvidos e todas as características que foram apresentadas pela turma no decorrer do desenvolvimento desse planejamento. Para cumprir com esse planejamento, eu procurei trabalhar com uma turma de terceiro ano de ensino médio e como tema, já que estamos mais próximos de vestibular e são alunos que estão pensando neste projeto, eu procurei trabalhar de maneira diferenciada por meio de um jogo que é a Forca Química, já que durante muito tempo e até mesmo em outras gerações foi proposto a utilização de paródias ou utilização de macetes, mas a geração de alunos que nós estamos hoje no ensino fundamental e no ensino médio são alunos que estão 24 horas conectados e muitos deles utilizam jogos para diversão e distração. Por que não utilizar esse recurso também para aprender? Então vamos aliar o lúdico com a aprendizagem. E esse retorno que o aluno tem ao jogar, ele é muito mais instantâneo, então esse feedback faz com que o aluno busque aquilo que ele não entendeu de maneira diferente. Ele vai utilizar a internet, ele vai utilizar o colega, ele vai utilizar o professor, e vai acessar todos esses recursos tecnológicos que ele dispõe de maneira muito mais ampla e mais significativa para ele. Então, como princípio de avaliação, eu utilizei os princípios de aprendizagem e pude notar que, de todos os princípios, eu listaria como mais importantes a identidade que o aluno precisa ter com o professor, bem como a interação com essa proposta para que ele consiga dar tudo de si, explorar sua criatividade e participar ativamente dessa produção. Saber lidar com todos os riscos, independente de não ficar focado apenas em uma prova, porque eu não posso pensar numa gamificação e como verificação de aprendizagem eu aplicar uma prova. Eu estou indo do lúdico para o tradicional, então isso vai fazer com que o aluno ache enfadonho e tenha dificuldade e não tenha a menor interação com esse método de avaliação, com esse método de trabalhar em sala de aula. As possibilidades de diversos locais, de mudar, não ficar apenas em sala de aula, né? Utilizar essa criatividade do aluno para que a gente consiga criar um ambiente mais propício para a aprendizagem. Ordenar todos os problemas e os objetivos, então, como os meus objetivos já eram uma revisão dos conteúdos para o vestibular, mas não de uma forma obrigatória, em que o aluno não conseguisse pensar lateralmente. Ele conseguiria buscar todos os conteúdos sem eu ter que revisar item por item. A partir de questionamentos contextualizados com o cotidiano, o aluno conseguia ir buscando os conteúdos e lembrando. Isso, quando ele vai lembrando, gera uma frustração prazerosa, porque ele vê que ele é capaz e ele quer estudar cada vez mais. Então isso instiga o aluno a pesquisar e nos deixa mais felizes também. Ter o pensamento sistemático, ordenar esse pensamento, né? Saber trabalhar em equipe, porque muitas vezes quando o aluno trabalha longe do olhar do professor, ele fica simplesmente com o trabalho dividido, cada um faz uma parte e ele não sabe sentar para discutir, um não consegue ajudar o outro. Então, no momento de sala de aula, a gente consegue ter esse retorno, esse feedback e acompanhar todo esse desenvolvimento do aluno. Explorar ao máximo toda a criatividade que hoje em dia a facilidade com as tecnologias o aluno tem, mas muitas vezes ele se perde em tempo e em qualidade apenas em redes sociais e esquece que essa ferramenta também pode ser utilizada para estudo. Trabalhar enfatizando essa gamificação é bastante desafiadora, porque como eu escolhi alunos de terceiro ano de ensino médio, eles estão muito
tradicionais. Assim como nós temos essa dificuldade de adentrar no mundo digital, o aluno também tem essa dificuldade de sair, de pensar que ele não vai ser avaliado com apenas uma prova, e sim todo o comprometimento, todo o envolvimento que ele teve durante a aplicação do jogo, toda a busca que ele fez, que ele trabalhou em equipe. Então eu busquei trabalhar de maneira que ao final do jogo eles construíssem um mapa mental na forma de um fluxograma, colocando todos os conteúdos que eles conseguiram revisar e tudo que foi bem importante para eles. Então, assim como o jogo falava muito em tabela periódica, e a gente tinha uma tabela periódica na sala, muitas vezes eles se levantaram para ir olhar, um ajudava o outro, um de outra equipe terminou o jogo e ajudava os outros. Então, a gente provoca esse sentimento de a ajuda mútua e faz com que o aluno também cresça, e principalmente sabendo que ele é capaz sim de ter esse conhecimento, ele pode estar guardado, mas que ele pode estar sempre voltando. Então o feedback desse tipo de atividade foi muito positivo. A maneira de avaliar eles também acharam bem interessante, por mais que alguns ainda tivessem dito que preferem da maneira tradicional, preferem apenas uma prova por causa da exposição, mas acredito eu que seja mais pelo fato de que eles não estão acostumados com esse tipo de avaliação, com esse tipo de aprendizagem, de realmente fazer parte, deixar de ser um mero espectador e ser um protagonista no seu processo de ensino-aprendizagem. Então, utilizar esses elementos que a gamificação nos oferece, que é fazer com que o aluno interaja com a gente durante todo esse tempo, a gente só tem a ganhar. E tornar essa aula sempre mais agradável e diferenciada, porque mesmo trabalhando com jogos, a gente não pode esquecer que o nosso aluno ele precisa estar sempre sendo instigado, sendo estimulado, sendo explorado, porque se a gente ficar apenas em um tipo de recurso, o nosso aluno também cai na mesmice. E uma das limitações de vários jogos que nós acabamos conhecendo, né, depois do início do curso, é que eles são limitados apenas para Androids. Então, muitos alunos têm aparelhos de iPhones e acabam tendo essa dificuldade na hora de baixar jogos, ou então tem medo de baixar vírus, mas a gente conseguiu desenvolver o trabalho e os resultados foram bem positivos. Então, essas propostas só tendem a agregar no nosso trabalho e fazer com que a gente esteja sempre buscando mais e mais. Então, estamos todos bem felizes com todos os resultados.